Olá, boa noite. Meu nome é Vitor e eu faço parte da equipe de Ivo, Marcos Vinícius, Rebeca, Leonardo e Fábio Henrique. Hoje nossa videoaula vai falar sobre o ADODB, que é uma biblioteca para conexão com o banco de dados. Na verdade, o ADODB é uma forma de abstração, do banco, já que você pode, no caso de uma migração de um banco, de um tipo de banco para outro tipo de banco, você vai poder estar alterando somente o nome da conexão, ou seja, o driver do banco que você vai estar usando. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, como é que funciona mais ou menos. Antes de iniciar a videoaula, eu queria falar um pouquinho da nossa plataforma aqui. Nós estamos utilizando o servidor WAMP5, onde você tem aqui todos os módulos para administração do PHP, o servidor Apache e o MySQL, que é essa telinha aqui, onde nós vamos criar um banco de dados muito simples, com uma tabela só, para poder compor essa videoaula. Antes de iniciar a videoaula, antes de iniciar propriamente o assunto, eu gostaria de chamar a atenção para o comando PHP info, que vai nos retornar o status do nosso PHP, toda a configuração, versão e etc. É interessante você começar um projeto, você verificar se tudo está correto, se tudo está certinho, se não existe nenhum impasse para que você inicie seu projeto. Então eu costumo sempre iniciar um projeto dessa forma, e hoje não vai ser diferente. Então eu digitei o comando e agora eu vou pedir que ele me mostre no navegador se está tudo certinho. Então, como vocês podem ver, assim como o professor falou no início do PHP, a página está toda perfeita, tá vendo? Todas as configurações você consegue ver aqui, tá? Então, tá tudo pronto aí para nós darmos início à nossa videoaula. Bom, antes de começar a trabalhar com ADO, você precisa ter um banco de dados. Então nós vamos criar agora um banco de dados simples, com uma tabela onde nós vamos promover a videoaula através dela. Primeiro passo é abrir o console do SQL. No meu caso eu prefiro usar o console do SQL, mas existe o Workbench, que é um software que é uma interface gráfica para gerenciar o MySQL, e para quem gosta é interessante. No meu caso, como é uma coisa simples, uma coisa corriqueira, eu vou preferir utilizar o próprio console do MySQL. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir um esquema, ou seja, definir criar o nosso banco de dados. Então nós vamos criar o nosso banco e eu vou dar esse nosso banco o nome de videoaula. Como vocês podem observar, ele me retornou que foi criado com sucesso. Agora, só para mostrar para vocês, o show databases é um comando que te retorna todos os esquemas que estão criados no MySQL. Como vocês podem notar, nós temos aqui a nossa videoaula. O nosso banco foi criado. Agora, eu posso começar a criar as tabelas? Não. Na verdade, você precisa setar esse banco de dados como o banco de dados que você vai usar, ou seja, você precisa dizer ao MySQL que você vai utilizar o banco de dados ou o esquema videoaula, porque como vocês percebem, existem outros diversos esquemas aí. Então nós vamos usar o comando use database e o nome do nosso esquema. Perfeito? Deu um erro aqui. Tudo bem, não precisa colocar o database, eu sempre esqueço disso, mas vamos lá.
Pronto, vocês perceberam que ele deu uma mensagem aqui, Database Changer, ou seja, o banco de dados já está selecionado. Agora você vai criar as tabelas, ou a tabela. Bom, como vocês podem ver, a nossa tabela usuário foi criada. Então nós temos o campo código, que representa o código, o nome, o e-mail, a cidade e a unidade federativa a qual o usuário pertence. Nós estamos vendo o código aqui, lógico, da criação da tabela, e vamos ver. Podemos notar que a tabela foi criada com sucesso e já está pronta para ser usada. Vamos agora sair do console do MySQL e ir para o NetBeans, trabalhar com essa tabela. Ok? Bom, pessoal, agora vamos dar prosseguimento à nossa videoaula e vamos começar a trabalhar com aquele banco de dados e aquela tabela que foi criada no MySQL. Antes disso, eu queria chamar a atenção para a instalação da biblioteca ADODB. Na verdade, você pode baixar o ADODB na internet e descompactá-lo e colocar a pasta dentro do seu projeto ou dentro de qualquer outra pasta, contanto que você não include do PHP no início, você aponte o path corretamente, o caminho onde se encontra a biblioteca. No meu caso, eu gosto de colocar a biblioteca dentro da pasta do site, ou seja, do meu projeto. Embora a gente possa ter uma percepção aí de que não é muito seguro isso, mas para nossa videoaula nós vamos estar fazendo dessa forma. Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho que eu tenho o meu projeto aqui nessa pasta videoaula, e aqui eu tenho a minha index PHP, que é onde eu vou trabalhar ali, com o ADODB, né, e conectar com o banco em código. E aqui nessa pasta lib eu tenho a biblioteca, e como vocês podem ver, a biblioteca está toda aqui completinha, certo? Só para vocês terem uma noção de localização. Bom, pessoal, agora que a gente já trabalhou com MySQL, já inseriu as informações no banco, já criou o nosso banco, criou nossa tabela, agora a gente vai falar um pouquinho do cenário da utilização do ADODB. O ADODB, como já foi explicado, é uma abstração para conexão de banco de dados totalmente orientado a objeto, né? Trabalha com métodos, e a grande sacada do ADODB é que sua aplicação ela pode trabalhar com bancos de dados distintos, que tem drivers distintos, como PostgreSQL Oracle ou PostgreSQL MySQL, enfim. E ele fornece também uma facilidade incrível de migração de banco, não das informações, mas a migração da forma de conexão. Por exemplo, supondo que sua base comece no MySQL e ao passar do tempo ela ficou muito fragmentada e muito pesada, gerando dificuldade. Então você é obrigado a migrar essas tabelas e essa base para o Oracle. Feito isso, no Oracle você apenas precisa alterar o driver que você está utilizando para conectar. E isso a gente está falando, lógico, no cenário usando o ADODB. Então você vai lá no ADODB, e onde você tem lá a sua string de conexão, seu código de conexão, você vai colocar lá que agora seu driver não é mais o MySQL, é o Oracle agora. E assim sua aplicação vai funcionar perfeitamente
no Oracle sem maiores dificuldades, sem maiores implementações e sem muita dor de cabeça. Bom, o código PHP que vai nos conectar com o nosso banco usando o ADODB, ele está aqui pronto. O que é que eu fiz? Bom, aqui você tem um include onde você vai apontar para o ADODB, né? Para a biblioteca ADODB. Então eu coloquei na pasta lib e o arquivo que eu vou usar é o adodb.inc.php, certo? Logo depois a nova conexão, onde você tem o driver MySQL, e em caso de alteração do banco é aqui que você vai alterar. No caso aqui, você se mudasse para o Oracle, seria só colocar Oracle e assim sucessivamente, de acordo com sua necessidade. No meu caso, vamos usar o MySQL. O Connect, onde eu vou fornecer as informações de conexão do meu banco, o endereço, né, onde é que o banco está, no meu caso localhost, o usuário, né, a senha em branco, porque eu raramente uso MySQL, então não tem por que eu ter senha, só para fins acadêmicos, e o banco de dados que você vai usar, ou seja, o nosso esquema criado lá no MySQL, lembram? Pois é, positivo, ele fica aqui. Bom, aqui nós vamos fazer, nós já fizemos na verdade, a inclusão de um usuário, Marcos Vinícius, foi incluído na tabela com sucesso e ele já está lá. Só que para não replicar nesse exemplo, que eu vou rodar o código agora, para não replicar o registro Marcos Vinícius, eu vou alterar aqui os parâmetros de inserção. Ou seja, eu vou colocar aqui né? Certo? Pronto. Eu modifiquei aqui os meus parâmetros de inserção, né? E eu quero inserir agora essas informações no meu banco. Eu já havia inserido o usuário Marcos Vinícius com sucesso e agora eu quero inserir o usuário meio esquisito aqui, Skinnerite, sei lá, mas enfim. Voltando. E aqui eu faço uma checagem se a instrução SQL ela for realizada com sucesso, tá? Ele vai me exibir essa mensagem, dados inseridos com sucesso. Caso exista algum impedimento ou algum erro na execução do SQL, ele vai me mostrar uma mensagem e vai me mostrar também o erro. Certo? Perfeito? Entenderam aqui? Acho que sim. Bom, vamos rodar o código. Pronto, dados inseridos com sucesso, né? Se houvesse algum erro, ele mostraria aqui o erro e a mensagem do erro, que é justamente aquele if, e é a condicional para realizar isso aí, né? Se não for realizado com sucesso o SQL, né? Aqui execute é um método para executar essa instrução SQL aqui. Caso não seja, ele emite a mensagem de erro, né? Ele diz o porquê do erro. E caso não haja problema nenhum, dados inseridos com sucesso, que for o nosso caso. Vamos aqui inserir mais algumas informações no nosso banco, não é? Vamos rodar mais uma vez. Sem problema nenhum. Temos agora alguns registros no banco e nós podemos agora trabalhar com esses registros. Perfeito? Bom, pessoal, agora que nós já trabalhamos com a inserção dos dados no banco de dados, usando a biblioteca ADODB, a gente vai agora proceder com a nossa videoaula,
vamos trazer esses registros para a tela. E de que forma nós vamos fazer isso? Bom, logo aqui chama a atenção no início do código PHP que o include da biblioteca, a conexão, a variável da conexão, nada disso mudou. O que mudou foram os códigos que nós vamos utilizar para poder promover essa situação para vocês. Antes nós inserimos registros, agora nós vamos mostrar os registros inseridos para vocês. Bom, a primeira coisa é você definir o comando select, né? E ele que vai lá buscar no banco o que é que você quer. Então, o que é que eu fiz aqui? Criei uma variável registros, associei ela com a variável do banco de dados e usei o método getAll para executar a instrução select, tá? Aqui eu fiz uma formatação, todos os ecos aqui eles estão formatados como se fosse uma tabelinha para poder organizar a visualização de vocês. E aqui eu pus um contador, e o contador ele vai me dizer quantas linhas tem minha tabela para poder eu não entrar num loop eterno dessas informações. Então eu defini uma variável, estou contando esses registros até que essa variável, enquanto essa variável for menor que a quantidade de registros, ele vai incrementando mais um, entendeu? Então, muito bom. Vamos rodar logo esse script aqui, esse código, e ver o que é que ele traz pra gente. Bom, aqui, como vocês podem visualizar, ele trouxe todas as informações que nós inserimos no banco, perfeito? Nós temos aqui o código do usuário, temos o nome do usuário, o e-mail, a cidade e a unidade federativa a qual o usuário pertence. Até aí não tem mistério nenhum, né? Agora vamos brincar um pouquinho com esse select, tá? Vamos supor agora que eu não queira todas as informações, eu só queira agora o nome do cidadão e a unidade federativa a qual ele pertence, tá? Então eu venho aqui, executo a instrução e agora ele já enxugou mais a tabela. Por quê? Porque eu defini que eu só queria o nome e a unidade federativa da onde o usuário pertence, né? De onde ele faz parte. Perfeito. Agora eu venho aqui agora e digo, não, eu não quero só o nome, eu preciso saber o e-mail do cara, o e-mail de todas as pessoas que começam com letra R. Então eu vou proceder aqui as informações dos campos que eu quero que ele mostre, né? Que a gente vai visualizar, e aqui eu vou incluir uma cláusulazinha where, né? Onde o nome do cara inicia com R, tá? Isso aqui a gente viu em banco de dados, muito bom, comandozinho muito útil, né? A gente usa bastante o like, o where like. Então vamos lá, eu vou rodar o comando, né? E ele me trouxe as informações dos campos que eu pedi e todas as pessoas que começam com a letra R, tá? Muito legal isso, né? Tudo bonitinho aí. Se eu quisesse todas as informações, eu viria aqui, faria um asterisco, rodaria o comando e note que ele me trouxe os códigos referentes às pessoas que começam com a letra R da minha tabela, né? O 4, 5 e o 6. Aqui são os códigos, né? Tudo bonitinho. Perfeito. Então vamos supor agora que eu queira deixar como antes, né? Então eu venho aqui, removo a cláusula where, né? O where like, e ele vai ficar como antes. Vamos rodar aqui só para a gente ter uma visualização. Perfeito. Então ele me retornou os registros, todos os registros e todas as informações, inclusive o código que nós inserimos no banco. Perfeito? Ok? Bom, pessoal, a nossa videoaula de ADODB ela vai encerrando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. Eu peço desculpas porque realmente algumas interrupções aqui foram necessárias para poder atender algumas demandas do
do trabalho, mas enfim, o importante é que tudo deu certo. Eu consegui mostrar para vocês, superficialmente, é claro, a biblioteca ADO, como ela funciona, para que serve, o cenário em que ela é usada e dois códigos, né? Um utilizando insert e outro select, trabalhando com o banco de dados através do ADODB. Beleza? Então agora nós vamos fazer uma videoaula rapidinho aqui sobre o PHP Admin, que será a nossa continuação. Eu espero que vocês gostem também. Eu vou me esforçar ao máximo, vou me empenhar ao máximo para demonstrar a vocês esse módulo PHP Admin, o que é que ele faz, para que serve e como ele é utilizado, tá bom? Claro que isso de uma forma não muito aprofundada, tá? Mesmo porque nosso tempo é bem curto, tá bom? Um abraço a todos vocês, até a próxima.